entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala ao nosso entendimento e fala aos nossos corações. É o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 11. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 5, mais uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Um ensino especial que é conhecida como a parábola do amigo importuno. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Essa é uma das parábolas que o Senhor Jesus utiliza sobre a importância de orarmos e de não apenas orarmos, mas insistirmos em oração. De pedirmos e de insistirmos em pedir, de não desistirmos de pedir, por causa de algo que nos pareça negativo, uma negativa. A Bíblia diz, então, em primeiro lugar, à meia-noite, não em qualquer horário, mas num horário inconveniente, num horário onde todos já estão a dormir, a descansar. Algo acontece. Necessidades acontecem não apenas em horas adequadas. Necessidades acontecem também em momentos inadequados, em que nós necessitamos, portanto, para suprir essas carências, suprir essas necessidades, de uma resposta num momento que é um momento inconveniente. E assim,
o amigo importuno, o amigo inconveniente, o amigo que vai numa hora não adequada, inadequada, buscar auxílio de quem? De um amigo. Ele não foi buscar o auxílio de um desconhecido. Jesus está falando para os seus discípulos e para todos aqueles que ali estão com ele. E eles bem entendiam o que era isto, porque quando alguém chegava de viagem, não era a responsabilidade apenas do indivíduo de recebê-lo. Era a responsabilidade de toda a comunidade de recebê-lo. E embora muitas vezes seja a responsabilidade de todos, nem todos querem cooperar com esta necessidade. Então, um amigo vai a outro amigo, num horário específico, à meia-noite. A meia-noite é um momento que eu diria, um momento até profético, biblicamente, quanto à oração. Porque é o quê? É o término de tudo e o início de tudo. A meia-noite, às 24 horas, são também as 0 horas. É o fim de um dia, é o início de outro dia. Embora na cultura hebraica seja às 6 horas da tarde, o término de um dia, o início de outro dia. E aqui nós estamos falando no final da segunda vigília, das 4 vigílias de 3 horas que havia durante o dia. As pessoas se recolhiam, as pessoas terminavam todas as suas atividades ao findar do dia, às 18 horas, e elas então se reuniam em casa e deitavam-se para descansar, para se levantar no outro dia, na última vigília do dia, no raiar de um novo dia, quando o dia começava a se levantar, o sol começava a surgir, de modo que as pessoas deitavam muito cedo e as pessoas levantavam muito cedo. E nós podemos imaginar aqui que seria o momento do sono pesado. E este amigo despertou seu outro amigo. Despertou o seu outro amigo. E que responde a esse: já estou deitado. E comigo todos os meus filhos. E se eu for te atender, eu terei que me levantar, ou seja, perturbar toda a paz da minha casa. E para não perturbar toda a paz da sua casa, ele prefere que o amigo se vá sem resposta, que o amigo se vá sem solução. Mas existe alguém que não te envia de volta sem resposta. Jesus mesmo disse: eu não lanço fora aquele que vem a mim. Então, Jesus não está falando isto, dizendo que Deus só nos atenderá se nós insistirmos. Jesus está falando isso, está dizendo: se o amigo não o atender por ser amigo, o atenderá pela insistência. Mas o atenderá se ele não desistir. Se ele não desistir de sua petição, se ele não desistir de seu pedido. E Jesus completa então dizendo: se vocês que não são bons, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quando estes o pedem, quanto mais o vosso Pai não vos dará do Espírito Santo se o pedirdes. Nesse texto, Jesus disse:
não vos dará do Espírito Santo. Mas o texto paralelo a esse, que é o texto de Mateus, no capítulo 7, porque nos parece que todo este contexto está dentro do que foi o Sermão da Montanha. Jesus fala, não vos dará boas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você é que, juntamente com o Espírito Santo, Deus nos dá boas coisas. Mas o que nós devemos pedir a Deus é muito mais do que coisas. Nós devemos pedir a Deus a pessoa do Espírito Santo. Nós devemos pedir a Deus, mais do que coisas, nós devemos pedir a Deus a presença. A presença é o que nós deveríamos ansiar. O que te move a ir até a casa de Deus? As coisas ou a presença? Receber dele o que necessitamos, ou receber dele ele próprio, ter comunhão com ele, ou apenas sermos atendidos em nossas carências, em nossas necessidades? O que buscamos? O que é mais importante para nós receber? Coisas ou Deus? Infelizmente, vivemos dias em que a igreja busca mais coisas do que a Deus. Coisas passam, mas a presença de Deus, a comunhão com Deus, permanece para sempre. Há uma segurança de que quando nós oramos, estamos pedindo. Jesus comparou o ato de orar ao ato de pedir a um amigo. Há uma grande diferença de pedir a um senhor e a um amigo. Jesus disse, quando você estiver orando, deixe-me usar isto parafraseando o que Jesus falou em sua parábola. Quando vocês estiverem orando, vocês estarão pedindo a um amigo. Ou seja, Deus é nosso amigo. Ele nos ouve como um amigo e não como qualquer amigo. Não apenas como um bom amigo. Um bom amigo atende porque é amigo. Um não tão bom amigo. Por isso a Bíblia diz, se vós que sois maus, não é que sejam ruins, não é que sejam perversos, mas é que nem sempre são tão bons amigos, são tão bons pais. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos quando estes vos pedem, quanto mais o vosso Pai celestial não vos dará do Espírito Santo, não vos dará boas coisas, se pedirdes. Se pedirdes. Jesus, então, no meio dessas duas afirmativas, diz, pedi e dar-se-vos-á. Ele diz, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe.
Jesus, dentro deste entendimento da parábola, Deus, quando nós pedimos, Ele nos dá. Quando nós batemos, como este amigo que bateu a porta, Ele não nos responde de dentro, mantendo uma separação entre nós, uma porta fechada. A porta se abre. Quando você ora, a porta se abre. Existe uma porta que, quando nós oramos, deve se fechar. E existe outra porta que, quando nós oramos, sempre se abre. A porta que deve fechar é a porta do nosso aposento. Entra no teu quarto. Entra no teu aposento. E a Bíblia diz, e fecha a tua porta. Fecha a tua porta. E o interessante é que a palavra diz assim, não o teu Deus, mas diz o teu Pai. O teu Pai que te ouve em secreto. Sim, Ele é Deus, mas Ele é Pai. E o teu Pai, Ele não é um Pai que permanece surdo às nossas petições, ou surdo às nossas palavras, ou surdo à batida nossa na porta, ou surdo à nossa voz. Ele é um Pai que tem ouvidos para nos ouvir e está sempre disposto a nos atender. Mas se nós fechamos a porta do aposento, Ele abre a porta da sua casa a nós. Aqui diz que bateu a porta. Seja qual for o momento, seja um momento propício. Muitas vezes nós oramos a Deus em horas propícias, mas há momentos em que nós oramos a Deus em momentos não propícios, em momentos difíceis, em momentos de dificuldades, em momentos aflitivos, em momentos de escuridão, em que nós vamos até a casa do Senhor, vamos buscar ao Senhor, vamos falar ao Senhor. E há aqui um segredo, porque veja bem, Ele não pede algo que propriamente eu diria, pediu algo para si. Dá-me pão porque eu tenho fome. Não, ele disse, um outro amigo veio e eu não tenho o que dar a este. Dá-me então 3 pães para dar a ele. A Bíblia diz, e diz assim, se não se levantar, porque é amigo, se levantará por causa da importunação, e acrescenta, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Não atenderá apenas aquela petição, mas a toda a sua necessidade. Há uma oração que traz a nós a resposta a todas as nossas necessidades, que é uma oração que não é uma oração, desculpe-me, a palavra mais correta não é a que eu irei usar, mas não é uma oração egoísta, não é uma oração egocêntrica,
não é uma oração centrada em mim e no que eu desejo ou no que eu quero. É uma oração, é uma petição sobre algo que outra pessoa necessita. Quando eu peço algo para outros, Deus não apenas me dá o que eu estou pedindo para outros, mas me dá tudo o que eu não pedi para mim. Lembremos-nos da palavra do Senhor no livro de Jó. Jó havia passado por toda aquela provação. Ele perdera todos os seus bens, sua fortuna. Ele perdera todos os seus filhos, que morreram. Ele perdera a sua saúde. Ele enfermara. Mas Jó, quando se põe agora a orar, ele não pede que Deus restitua sua riqueza. Ele não pede que Deus lhe dê filhos, que lhe dê família, descendência. Ele não pede que Deus o cure. A Bíblia diz que ele intercede por 3 amigos. É interessante que aqui diz: dá-me 3 pães. Dá-me 3 pães. Eram quantos amigos de Jó? 3 amigos. Quantos tipos de provação? A riqueza que se foi, os filhos que morreram e a saúde. 3 necessidades, 3 amigos, 3 pães, 3 intercessões. O que Jó pediu não foi nem pela sua riqueza, a restituição da mesma, nem pela sua família, a restituição de sua família, nem pela sua saúde, a restituição de sua saúde, mas ele pediu pelos seus amigos, e a Bíblia diz: enquanto ele orava, ele intercedia, ele pedia a favor de seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Deus o curou, e de curá-lo, Deus também lhe restituiu família. E não apenas o curou e restituiu família, mas restituiu bens, lhe deu tudo em dobro do que antes possuía. E ele viveu toda a abundância dos seus dias em larga vida e numa vida em largueza, uma vida em abundância. É interessante que, se você ver aqui, também verá 3 coisas: pedir, buscar e bater. Se você observar, aqui diz: se lhe pedir pão, se lhe pedir peixe, se lhe pedir ovo, também 3 coisas. Dá-me 3 pães, dá-me o pedir, porque peço, dá-me, porque busco, ajuda-me a encontrar, e porque bato, que se me abra a porta.
O que Deus está querendo dizer é que Ele fará essa ação tríplice em nossa vida. Porque às vezes não temos opção senão meramente pedir. Outras vezes não temos escolha senão buscar. E por vezes não nos resta senão bater. Mas aqui eu encontro algo. Se eu peço e se Deus me deu, é melhor que eu encontre aquilo que eu tenho certeza que Ele me deu. Então, aquele que pede tem que começar a buscar. E se eu encontro, é melhor que eu bata para entrar. Que eu, então, possua aquilo que eu pedi, que eu, por pedir, recebi, por receber, eu busquei, por buscar, eu encontrei, por encontrar, eu bati, por bater, eu entrei. Mas também eu posso ter um raciocínio diferente. Eu entro no meu aposento, eu entro e fecho a porta e começo a bater a porta da casa de Deus, onde a Bíblia diz que ali, onde Jacó estava tendo a visão dos céus e os anjos de Deus subiam e desciam naquela escadaria, e ele disse: terrível este lugar, Deus está nesse lugar e eu não sabia. É casa de Deus, é porta dos céus. Então, quando eu entro, a primeira coisa que eu devo fazer é uma oração de bater a porta. Amigo, em bater a porta, eu devo fazer uma oração de busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso com jejum, isso com pranto, e isso com choro. E então eu devo entrar nessa dimensão de não apenas bater a porta, porque certamente a porta se abrirá e eu irei ao encontro deste Pai que é amigo. E então, no sentido inverso, eu pedirei. E nada me será negado. Não me será negado o que eu estou pedindo, mas o grande segredo é pedir, não para mim mesmo, pedir para outros. O que um pai amoroso faria para um filho, se esse filho, ao estar na presença do seu pai, que lhe diz: pede-me o que quiseres, e não te será negado, ele pedisse para os seus irmãos. Eu certamente creio que o pai não apenas lhe daria o que ele pediu para os seus irmãos, mas lhe daria o que ele não pediu. Deixe-me falar sobre esse encontro na casa de Deus, volto a dizer, na casa do Pai. Na casa de Deus. Quando Salomão havia dedicado o templo ao Senhor, a casa do Senhor, em que a Bíblia diz: eu escolhi este lugar para ser minha casa, e eu ouvirei toda a oração que se fizer neste lugar, na casa de Deus, na casa do Pai. Em meio a um sonho, o Senhor
falando a Salomão, disse: pede-me o que quiseres, que te será feito. Qualquer coisa. Salomão poderia pedir muitas coisas. Havia várias coisas que um rei poderia pedir. Paz todos os dias do seu reinado. Riqueza. Vitória contra todos os seus inimigos. Uma riqueza incalculável. Ele poderia pedir todas essas coisas. Mas veja o que ele pede: dá-me sabedoria para julgar. A palavra julgar não é apenas emitir juízo, mas é toda uma série de atitudes, atividades que estão relacionadas a conduzir, a decidir a favor de alguém. Então ele está falando isso: dá-me que eu julgue corretamente, com sabedoria, ao seu povo. Dá-me pão para que eu dê a um amigo. Ele pediu a favor do povo, que ele fosse um governante a favor do povo, que ele tivesse a sabedoria, porque essa era a grande função do rei, julgar. E ele disse: como julgarei este povo? Lembre-se que Moisés, que conduzia o povo, julgava as causas do povo. E ele recebia todo o povo. E mesmo quando houve aqueles 70 que cooperaram com Moisés, ele disse: as causas que forem demasiadamente difíceis trazei a mim. Então, todas as causas eram levadas ao rei, para que o rei julgasse segundo a palavra. Dá-me sabedoria. Para quê? Para que eu não seja injusto, para que eu seja justo. Ele estava pedindo não por ele, ele estava pedindo pelo povo. E o que Deus lhe deu, disse: dar-te-ei. Como antes de ti não houve outro igual, e depois de ti não haverá outro igual. Sabedoria. Mas porque não me pediste, nem vitória contra os seus inimigos, nem paz em todos os dias do seu reino, nem riquezas, eu te darei riquezas, eu te darei paz, eu te darei vitória contra todos os seus adversários. Ou seja, deu tudo o que este tinha necessidade. Por quê? Porque Salomão pediu por outros. Este é o segredo de uma oração sobremodo eficaz. Se nós orássemos dessa maneira, Deus estaria nos surpreendendo das coisas que Ele estaria fazendo. Que parábola maravilhosa, que parábola riquíssima, a parábola do amigo importuno. Saiba do seguinte: Deus não tem problema de você importuná-lo. Quando Jairo foi ter com Jesus e Jesus caminhava com Jairo, o que Jairo ouviu daquelas pessoas que vinham da sua casa, diz: não importunes mais o mestre. E Jesus o que diz? Vamos, eu irei contigo. O que os outros chamam de importunar o mestre chama de atender a sua oração.
e Ele atenderá a tua oração. Não importune mais o Mestre. Isso não é importunação para Deus. Isso é algo que Ele ama. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quando estes vos pedem, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará, se lhe pedirem. Ele diz: peça, peça, não deixe de pedir, peça ao Senhor, porque Ele te dará coisas boas. Ele te dará o que você pede, e Ele te dará o que você não pede, ou seja, Ele te surpreenderá. Então eu quero dizer uma outra coisa para terminar essa palavra. Deus não está limitado em atender apenas o que eu peço a Ele. Deus não está limitado em me dar apenas o que eu peço a Ele. Ele é um Deus abundante, Ele é um Deus ilimitado no dar. E Ele nos dará, a Bíblia diz o quê? Infinitamente mais do que pedimos. Foi Ana à presença do Senhor e Ana disse o quê? Dá-me um filho e eu te-lo darei a ti. E o que fez Deus? Lhe deu não apenas o filho que ela pediu, mas a Bíblia diz que lhe deu filhos. Então eu direi uma loucura na mente de muitos: Deus tem mais para te dar do que você pode pedir. Por mais incrível que isso possa parecer, é porque Ele é um Pai, amigo, que te ama. Ele é um Pai, amigo, que nos ama. E por isso, Ele nos dará segundo o seu amor. Segundo o seu amor, Ele nos dará. Mas Ele vinculou tudo isto a um ato, ao ato de pedir. E que nós não devemos, diante de um Deus que nos ama tanto, nos calar. Nós devemos pedir. Por que Deus quer que peçamos? Porque se Deus nos desse apenas por dar, sendo Ele Deus, onisciente, sabedor de tudo que necessitamos, Ele poderia nos dar sem pedirmos, mas aí Ele estaria nos dando apenas atendendo a uma vontade, a sua, a vontade de dar. Mas no momento em que Deus permite que nós peçamos a Ele, Ele não apenas faz a sua vontade, Ele também atende a nossa vontade. E Ele nos ama tanto que Ele quer atender a nossa vontade. Ele quer atender a nossa petição. Vamos então aproveitar e fazer o quê? Pedir.
mas pedir não para nós mesmos. Há muitas necessidades, nossa igreja, nós individualmente temos tantos desafios. Não é errado pedir estas coisas, porque a Bíblia diz: fazei conhecidas diante de Deus todas as vossas necessidades. Também diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Mas eu quero agora pedir o Espírito Santo, não apenas para nós, mas para todos. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Senhor nosso Deus, nós entramos na presença do Pai e pedimos agora que o Senhor derrame do seu Espírito sobre toda a carne, que o Senhor derrame do seu Espírito sobre toda a igreja, que o Senhor abençoe todo o povo de Deus, toda a igreja, e possa nos dar para dar. Como disse Paulo, o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Dá-nos para que nós possamos dar. É o que nós te pedimos. Certo de que o Senhor não apenas nos atenderá nisto que estamos pedindo, mas nos dará do Espírito Santo e nos dará boas coisas. Nos dará tudo, nos atenderá em todas as nossas necessidades. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Senhor, leva-nos agora em paz. Leva-nos agora em segurança, de volta aos nossos lares, livrando-nos de todo e qualquer mal. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quero lembrar a todos que nós estamos na nossa campanha de primícias, onde oramos todos os primeiros 7 dias do mês, do dia 1 ao dia 7, das 5 horas da manhã às 6 horas. Amanhã, dia 7, é o último dia, é a tua oportunidade de estar orando de madrugada. Faça um esforço. Se você não entrou em nenhum desses dias, lá no WhatsApp, nos avisos da igreja, você terá o link para entrar no horário 5 horas da manhã. A sala estará aberta e tem espaço para você entrar. Vamos todos entrar, vamos aproveitar, vamos dar essas primícias a Deus. Que Deus se agrade de nós, que Deus se agrade de nossas orações, que Deus se agrade de nossa entrega. Pai amado, Deus querido, nós nos consagramos ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe. E agora, ó Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e consolação no Espírito Santo do Senhor seja sobre todos e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Até a nossa próxima reunião e próxima live. Estaremos aqui na sexta-feira com culto de oração. Você poderá mandar os seus pedidos pelo chat e nós estaremos aqui orando com imposição de mãos, com todos os critérios de segurança sanitária sendo obedecidos, e estaremos orando por você. Deus tem feito maravilhas, Deus tem feito milagres e o Senhor continuará fazendo. Ele é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. Que Deus te abençoe,
e até a nossa próxima reunião e próxima live na sexta-feira. Amém.